Queria dar as boas-vindas em nome aqui da Federação, do nosso presidente Paulo Scaff e do Departamento da Micro, Pequena, Média Indústria Acelera Fiesp, para esse workshop aqui focado sobre o BNDES, que antecipa um pouco o nosso feirão de crédito que a gente terá amanhã aqui na casa, e que estamos com bastante inscrições e agendamentos já feitos para que as empresas, os empresários possam falar com as instituições, tanto as tradicionais quanto as fintechs, fundos, enfim, que a gente está procurando trazer para criar um ambiente mais favorável ao empresário. Todos aqui estão inscritos para o feirão amanhã? Quem não está, por acaso? A maioria está, então. Se aqueles que não estão puderem, tiverem agenda, a gente vai ter o feirão, vamos ter aí os bancos tradicionais, vamos ter muitas fintechs, vamos ter as cooperativas, vamos ter fundos de crédito, todos oferecendo aí as suas melhores condições, né, para que as empresas possam encontrar aquilo que é mais adequado ao seu momento, à sua situação. E hoje, agradeço a presença da Natasha, do BNDES, que vai contar um pouquinho mais sobre as linhas de financiamento indiretas que o banco disponibiliza para as empresas, para que vocês possam tirar eventuais dúvidas e conhecer um pouco mais os detalhes dessas linhas. Então, eu não vou me alongar muito, queria só dar essas boas-vindas, dizer que é um prazer. O nosso dever, nosso objetivo é cada vez mais poder proporcionar as melhores condições, né, levar a vocês as melhores condições, o que tem de melhor disponível no mercado, para que o empresário não consiga obter as melhores taxas, as melhores condições do crédito, que é se não o maior empecilho, a maior necessidade, seja para renegociar ou para uma nova operação, que todo mundo tem hoje, aquele que empreende, tem o seu negócio. A gente sabe a dificuldade que é o crédito no Brasil. Então a gente está fazendo os melhores esforços para que o mercado tenha condições melhores, que a gente evolua nesse sentido e que aos poucos a gente consiga ter condições mais favoráveis, mais saudáveis de crédito no nosso ambiente empresarial. Tá? Então sejam todos bem-vindos e aproveitem aí o que a Natasha vai poder apresentar para vocês. Bom dia, Natasha. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Natasha. Eu trabalho no BNDES há 8 anos. Sou engenheira de formação. Trabalhei 6 desses 8 anos eu trabalhei na parte de credenciamento de máquinas e equipamentos. Vocês devem conhecer um pouquinho também dessa parte, né, do FINAME. Trabalhei depois 1 ano e meio na parte de financiamento, máquinas e equipamentos, então na parte operacional. E hoje em dia eu trabalho na parte do BNDES automático, que é o financiamento de projetos de investimento através de operações indiretas, que a gente chama, são aquelas operações que são financiadas através de agentes financeiros. Então, eu vou passar um pouquinho aqui do contexto geral, tá, do BNDES, e depois focar nessa parte do BNDES automático, explicando um pouquinho os conceitos de projeto, as condições de financiamento que a gente tem e trazendo um exemplo prático mesmo do que a gente tem lá hoje de projeto. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu possa tirar, eu tiro hoje. O que eu não puder tirar hoje, a gente anota, leva lá internamente, respondo para vocês por e-mail. Então, eu estou aqui também para funcionar como um canal para vocês. Tá? Então, vamos seguir um pouquinho nessa agenda. Com relação ao BNDES como um todo, os aspectos institucionais, então a gente tem um banco que foi fundado em 1952, é um banco com mais de 60 anos de funcionamento, é uma empresa completamente pública, né? Então o governo tem
integralmente dono do BNDES, e ele funciona como instrumento-chave para políticas do governo. Então, para apoiar a infraestrutura, principalmente para infraestrutura, também políticas industriais, comércio exterior. Então, o BNDES sempre funcionou como uma ferramenta para esse tipo de política pública. Ele tem foco de financiamento do investimento, então a gente tenta financiar coisas como giro mais de forma anticíclica, focando sempre no investimento como qualquer banco de desenvolvimento. Tá? Ele é a principal fonte de crédito produtivo de longo prazo hoje no país, e ele apoia empresas de todos os portes, incluindo micro e pequenas, e também as médias e grandes. Tá? Então, hoje é um pouquinho da onde a gente está localizado, a nossa sede é no Rio de Janeiro, onde fica a maior parte dos funcionários. Somos quase 3.000 funcionários, tá? Mas a gente também tem escritórios locais aqui em São Paulo, em Recife e em Brasília, para um atendimento mais próximo a essas regiões. Aqui a gente tem um pouquinho da estrutura de governança. A gente hoje está embaixo do Ministério do Planejamento. Tá? A gente não sabe como é que vai ficar na próxima gestão. A gente responde às questões do TCU, então a gente é regulamentado e fiscalizado pelo TCU, mas a gente também tem muita interação com o Ministério da Fazenda. Tá? Então, hoje é essa mais ou menos a estrutura de governança do BNDES. Vou passando isso só para vocês terem mais ou menos uma ideia de onde o BNDES se situa, tá, gente? Aqui é o organograma, eu não sei se está muito distante para vocês, mas esse é o organograma do BNDES. A gente é dividido em 6 diretorias, tá? Principalmente a parte inicial ali é empresas, então é a área que está voltada para cliente, então a área de fomento, a área que é a porta de entrada do banco. Tá? A segunda parte é estratégias digitais, então é onde está a parte de TI e é onde está a parte, a área que era a área de operações indiretas, que é essa área que eu trabalho, que hoje está como área digital. Então, a gente está tendo uma transformação bem grande dentro do BNDES. Ela é marcada pelo nome, né? Vamos transformação digital e tal, mas ela está acontecendo também na prática. A gente tem tentado se digitalizar, até para facilitar burocracias. E aí, o que era a área de operações indiretas, hoje está a área digital. Tem a parte de finanças, tem a parte de banco de investimento, então é onde estão as áreas mesmo de infraestrutura, financiamento direto de infraestrutura, a parte de governo também está ali. E, por último, a parte de compliance. Também a gente está dando um foco bem grande em compliance, porque nesses últimos anos a gente teve que responder a diversos questionamentos de TCU, Ministério Público, auditorias internas e externas. Então, a gente separou toda uma diretoria só de compliance. Tá? Ali, vinculado já à presidência, a gente tem, além da ouvidoria, a área de comunicação. Então, hoje, essa é mais ou menos a estrutura do BNDES. A gente está com um lema bem grande lá dentro do banco, que a gente está chamando de BNDES em movimento. Essa reestruturação, como está hoje, foi reestruturada há pouco tempo e a gente está tentando se movimentar para se adaptar à nova realidade brasileira, inclusive em termos do que o cliente final demanda. Então, ele demanda mais facilidade, ele demanda menos burocracia, ele demanda um crédito mais rápido, e aí a gente está se movimentando para se adaptar e conseguir atender vocês dessa forma. Tá? Esses são os focos do apoio financeiro, que são os apoios clássicos. Tá? Então, a gente tem projetos de investimento, que é o que a gente veio aqui falar, mas tem também apoio à inovação, apoio à agricultura, capital de giro e microcrédito, cartão BNDES, que é um dos produtos mais famosos que a gente tem também. Então, são vários os apoios que a gente tenta, comércio exterior, exportação, que a gente tenta abarcar. E quais seriam as formas de atuação? Como é que a gente tenta chegar a esse objetivo de apoiar vocês, ou apoiar aqueles segmentos? Primeiramente, quem que a gente apoia? Então, hoje em dia, a gente apoia pessoas jurídicas, então, empresas de todos os tamanhos, pessoas físicas também, aqueles que têm atividade produtiva, como o produtor rural, transporte de carga e microempreendedor. E a administração pública. O BNDES também tem um trabalho apoiando o governo, principalmente de municípios. Tá?
Isso é mais ou menos quem que a gente apoia. E quem são essas empresas, principalmente, que a gente apoia? A gente apoia através de uma classificação de porte. Tá? Então, hoje o BNDES entende que as microempresas estão classificadas, aquelas que têm receita operacional bruta do ano anterior à operação que está acontecendo, de até 300 mil para microempresa, para pequena empresa até 4.800, né, 4 milhões e 800. A média empresa a gente divide em 2 portes, mas vocês vão ver que na classificação de condições financeiras é a mesma coisa, tá? Então, a média 1 fica até 90 milhões, uma ROB de 90 milhões, e a média 2 fica até 300 milhões. Então, normalmente, a gente classifica esses 4 primeiros portes como MPME e tenta fazer um trabalho direcionado para essas empresas, tanto em termos de facilidade operacional, quanto em termos de condição financeira mesmo, tá? A gente tenta separar e segmentar, ter um foco muito grande nas MPs e MEs. E aí a gente tem as grandes, que são todas aquelas que estão acima dos 300 milhões. E como é que a gente apoia? Quais são as formas de apoio? Como a gente já tinha falado lá no início, o BNDES ele trabalha de 2 formas. Ele apoia diretamente, ou seja, a operação é feita direto com o banco, o empresário vai até o banco, apresenta seu projeto, o projeto é enquadrado, tem determinadas linhas de financiamento, passa por diretoria, por comitês internos, tá? Normalmente são projetos maiores, são projetos de empresas maiores, e a gente tem as operações indiretas, que são operações feitas junto com outros agentes financeiros, que são credenciados pelo banco, e servem para dar capilaridade para a gente. Como vocês viram, nós somos quase 2.700, na verdade, funcionários. E a gente tenta alcançar o Brasil inteiro. Se a gente tivesse que fazer diretamente, a gente dependeria ou de muita tecnologia ou de muitos funcionários. E aí, hoje em dia, a gente utiliza a rede dos agentes financeiros credenciados para poder chegar até todo o público que a gente quer alcançar. Tá? Então, nesse caso, o empresário chega até a instituição financeira e a instituição financeira vai até o BNDES. Mas o empresário ainda troca com o BNDES questões de informações, de relacionamento, tem toda a questão de certidão que a gente verifica. Tá? Então, essas são as 2 principais formas de apoio. Aqui, normalmente, o público de MPME, ele vai para operações indiretas, em grandes figuras, né? E o público de grandes empresas vai para operações diretas, mas isso não é exclusivo. A gente atende muita empresa menor também, principalmente quando a gente fala de inovação e de linhas que são mais apoiadas, assim, mais incentivadas, né, pelo banco. E acontece também muito de grandes empresas irem através das operações indiretas, seja por questão de relacionamento de proximidade com o seu agente financeiro, seja por questão de garantia, por celeridade. Então, a gente tem também algumas empresas grandes optando por fazer operações indiretas. Não é excludente, tá? Aqui é um pouquinho do desembolso do BNDES, considerando essas 2 formas de apoio. Então, a gente vê que no decorrer do tempo, a gente tem crescido bastante em termos de operações indiretas. A gente vê ali uma pequena retração das operações diretas e uma expansão das operações indiretas. Isso se deve muito também nos últimos anos em decorrência da falta de investimento de infraestrutura, infelizmente. Tá? Então, a gente teve uma época em que teve muito projeto de implantação de usinas, de termoelétricas, de usinas solares, e aí isso normalmente se processa através da área de operações diretas. Hoje a gente tem muitos projetos e aquisições menores, capital de giro, e isso se dá muito através das operações indiretas. E aí, nessas 2 formas de atuação, a gente tem alguns requisitos, tá? Então, a gente tem a empresa que vai operar, ela tem que ter capacidade de pagamento. No caso das operações indiretas, isso é verificado pelo agente financeiro, que vai tomar o risco da empresa, tá? Cadastro comercial satisfatório. Então, a questão do cadastro também ela é verificada pelo agente financeiro.
Ela tem que estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias. Tá? Isso é uma obrigação legal que a gente tem hoje em dia para contratar com o governo. E quando eu disse lá no início, o BNDES é 100% governo, tem que estar em dia com essas condições, então CND, tem que estar tudo certinho, RAIS, então a gente sempre vê isso, tá? E aí a gente do BNDES vê também, né? Nem só o agente financeiro. Não pode estar inadimplente com o BNDES, também nem com qualquer órgão governamental, tá? Dispor de garantia para cobrir o risco da operação. Ah, Natasha, mas o BNDES cobra muito garantia. Quando a gente parte para a operação indireta, infelizmente essa parte de garantia ela sai também um pouco da nossa mão. Como o risco da operação é um risco do agente financeiro, as garantias, quem vai negociar com vocês também é esse agente financeiro, então também é esse banco, tá? Aí a gente oferece algumas oportunidades ou tenta alternativas para facilitar a questão da garantia, como, por exemplo, é o FGI, que é um fundo de garantidor que é voltado para micro e pequena empresa também, tá? Mas essa questão de garantia eu sei que é uma coisa bem sensível. E cumprir a legislação ambiental, que isso é outra coisa também que o BNDES exige, tá? Trabalho escravo também. Quando a gente fala ali em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias, não, a gente deveria destacar ali, mas sim, tem as obrigações legais também de trabalho escravo que a gente verifica. Agora, focando um pouquinho mais na parte de operações indiretas, eu dei um overview do banco e agora a gente foca um pouquinho mais na parte de operações indiretas, que é onde a gente está querendo aqui trabalhar um pouco melhor, né? Que são os projetos de investimentos a partir das operações indiretas. Isso a gente tem um pouquinho do fluxo, como funciona, tá? Que a gente já falou, a gente contrata através de meio de instituições financeiras. A gente tem hoje uma gama bem grande de bancos credenciados, e aí passando desde bancos de desenvolvimento, né? Que aqui acho que em São Paulo vocês têm o Desenvolve São Paulo, a gente tem outros diversos bancos de desenvolvimento, Banco do Nordeste, né? Banco da BRDE, lá da região sul, BASA, a gente tem alguns bancos de desenvolvimento que trabalham com a gente. A gente tem cooperativas de crédito, a gente está trabalhando para, num futuro, ter também fintechs associadas. A gente tem bancos de montadora, principalmente financiamento de caminhões e tratores, que trabalham junto com os fabricantes locais. E a gente também tem bancos comerciais e aí públicos, né? Caixa e Banco do Brasil, e privados, e aí a gente podia citar aqui pelo menos uma dezena. E aí vocês vão até esses bancos, que vocês têm um melhor relacionamento. Hoje em dia a gente disponibiliza também, eu acho que se vocês puderem tentar conhecer um pouquinho mais amanhã, vale a pena, que a gente está disponibilizando um canal do desenvolvedor MPME, que faz esse link, o BNDES tenta fazer esse link do cliente final com o agente financeiro. Porque a gente percebe muitas vezes que tem um gap mesmo de desconhecimento do cliente com relação aos agentes financeiros e que ele pode trabalhar. Ele está acostumado a trabalhar com um banco só e às vezes não procura alternativas para poder ter uma comparação em termos de financiamento mesmo, em termos de juros, sabe? Então, a gente procurou desenvolver um portal em que vocês colocariam as suas necessidades e os agentes financeiros que são credenciados no BNDES pegariam essa informação e poderiam tratá-la. Tá? Esse portal tem algumas vantagens também para o próprio agente financeiro, porque ele já critica questões de CND, tá? Questões legais e tal. Então, acho que amanhã o pessoal vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas a ideia é o BNDES tentar preencher esse gap que existe de competitividade entre o cliente final e os agentes financeiros. Isso a gente está também desenvolvendo, vai chegar a ser um portal bem interessante. Mas nas operações indiretas é sempre assim, sempre chega ao BNDES através de uma instituição financeira credenciada. E a gente também está tentando ampliar esse leque de instituição financeira, como eu já falei, trabalhando também com fintechs no futuro. E o que a gente apoia em termos de operações indiretas? A gente apoia obras civis,
E aí, principalmente em questões de projeto, tá? Que é o que eu vim falar aqui. Veículos pesados, máquinas e equipamentos, que aí é o clássico do FINAME, que todos vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, que é uma instituição aqui no Brasil. Tem a parte de exportação também, tá? E a agricultura. O BNDES também tá bastante forte em termos de agricultura. A gente hoje vai focar bastante em obras civis e máquinas e equipamentos, que é o que normalmente compõe um projeto de investimento, principalmente industrial. Máquinas e equipamentos hoje a gente financia somente nacionais. Alguma exceção em programas agrícolas a gente tem permitindo equipamentos sem similar nacional. No contexto de projetos, a gente também aceita máquinas sem similar nacional, tá? Mas máquina isolada, por exemplo, é só nacional. Isso é um pouco da formação do custo, tá? Das operações indiretas. Então, hoje, o juros final ele é dado através da composição desse custo. Tá? Então, vamos por partes. A gente tem o custo financeiro, que é o custo de captação do banco. Tá? Então, o nosso maior funding hoje em dia é o FAT e ele é remunerado a TLP. Houve uma alteração há cerca de 1 ano e meio atrás, e a gente tinha a TJLP e mudou para a TLP, que é uma taxa que varia de acordo com o mercado. Hoje em dia, só para vocês terem mais ou menos uma noção, os contratos fechados em outubro, a TLP de outubro estava em 7,4. Só para vocês terem uma... Ela varia de acordo com a nota da NTNB de 5 anos, então ela é uma taxa variável ao longo do financiamento. Tá? Isso é importante para acompanhar. Tem a remuneração básica do BNDES, que varia um pouco de acordo com o produto que a gente está falando. A taxa de intermediação financeira, que hoje é fixa, está em 0,15%. E a remuneração do agente. Aí a remuneração do agente, ela vem dependendo do risco que aquele agente vai tomar. Então, esse é o clássico spread do agente financeiro. Esse é o que a gente não tem muito controle e vai depender do relacionamento, vai depender das garantias, vai depender do risco de crédito, da avaliação do risco de crédito, do prazo que vocês estão pedindo. Então, esse é o que a gente tem um pouquinho menos de controle, tá? E o somatório disso tudo é que vai dar a taxa de juros final. Se a gente for pensar aí, em termos de projetos de investimento de BNDES automático hoje, depois a gente tem as condições direitinho, posso até abrir para vocês um guia. Mas a gente tem custo financeiro a 7,4, a remuneração básica do BNDES mais a taxa de intermediação, se eu não me engano, está 2,3, então 7,9 dá 9,6, então aí 9,6, quase 10, e mais a remuneração do agente financeiro. Tá? E aí ela pode variar bastante. Então, pesquisar a melhor remuneração do agente financeiro é o que a gente vê que tem dado maior resultado em termos de um crédito melhor, tá? Um juros menor. E aí, como solicitar o financiamento? A gente tem ali micro, pequena e média empresa, mas, na verdade, como eu falei, também pode uma grande, tá? Ele entra em contato com o agente financeiro de preferência, tá? E aí apresenta os documentos necessários, tanto para análise de crédito, negocia as garantias, tem todo aquele processo mesmo de abertura de crédito, tá? E vai ter que apresentar também alguns documentos que são necessários para operar com o BNDES, como eu já falei, como, por exemplo, o CND, a RAIS, toda essa parte. Uma vez aprovada a operação lá no agente financeiro, ele encaminha essa operação para o BNDES e o BNDES homologa, então ele vê se está tudo ok de fato ali com aquela operação, se está dentro das normas do BNDES, faz algumas verificações com relação à inadimplência junto com o BNDES, trabalho escravo, tá? Então isso a gente também refaz, algumas consultas que são rápidas de se fazerem. E aí, uma vez homologada essa operação, o agente financeiro pode pedir a liberação do crédito.
E aí ele, de acordo com a necessidade, ele vai pedindo as parcelas e a gente vai liberando para o agente financeiro e eles têm um dia para depositar na conta do beneficiário final. Tá? Depende muito do produto. Então, produtos mais rápidos, como o giro e tal, ele vai depender de duas coisas. Primeiro, da análise de crédito do cliente, porque a gente tem domínio sobre a terceira caixinha ali, né, onde está escrito BNDES em cima. E isso é o que a gente tem domínio. Então, vou falar mais ou menos o que acontece, a realidade lá no banco. Após a homologação da operação, a gente aprova em 1 ou 2 dias. É muito rápido porque a análise é muito simples. Um projeto de investimento, ele está demorando, que é o que a gente faz hoje em dia, ele está demorando hoje 2 semanas, 3 semanas. Tá? Isso é a realidade lá dentro do BNDES de operações indiretas. Máquina e equipamento também é bem rápido, porque como ela já vem, é bem simples, né? Uma máquina e equipamento isolado, ele demora também 3 dias, 4 dias, também não tem muita demora, não. O que a gente vê que demora é a análise de crédito do agente financeiro. Então, é a parte ali do segundo, dependendo da documentação que ele vai pedir, do comitê de crédito e tal. E isso varia muito também. A gente já tentou conversar com alguns agentes financeiros, se a empresa já tem algum tipo de crédito pré-aprovado, que aí não precisa passar por comitê de crédito de novo e tal. E aí depende também se a empresa, se o banco está com algum tipo de iniciativa tecnológica, digitalizada, que isso a gente viu que tem acelerado bastante, tá? Análise de crédito. Mas aí essa parte a gente vê que depende muito. E o gargalo principal também para essa parte do agente financeiro, para não colocar tudo na conta da análise de crédito, é a parte cartorial. Então, se existe uma garantia que ela é real, ela precisa que o contrato seja registrado em cartório. E aí a gente tem essa dificuldade bem grande em termos cartoriais, de registro desse contrato, que pode levar 1 mês, 2 meses. Então, a gente já identificou que é um dos principais gargalos. A gente está tentando trabalhar com isso também, tentando desonerar algumas garantias, principalmente no FINAME, que a gente exige alienação fiduciária do bem financiado. E a gente está tentando trabalhar com alguns cartórios que têm digitalizado bastante. Eles também estão nessa transformação digital. Tá? Então, não consigo te responder hoje a parte como um todo, porque vai depender muito, mas em termos de BNDES, os prazos são mais ou menos esses, dependendo da linha. Limite por operação, não é isso? A gente teve um aumento bem grande desse limite até esse ano, que eu estava até comentando com o diretor. A gente tinha esse limite de 10 milhões, a partir de 10 milhões ele tinha que ser operação direta, e aí esse limite aumentou a coisa de talvez 3, 4 anos atrás para 20 milhões. E aí, esse ano, também para dar agilidade e conseguir, porque a operação indireta, por mais que ela demore, ela é bem mais rápida do que a operação direta hoje no banco. Está havendo uma transformação também da operação direta para se agilizar, tá? Mas hoje em dia a gente ainda tem essa operação indireta bem mais rápida. Então, a gente aumentou o limite para 150 milhões. Então, o limite está bem mais alto do que costumava ser. Tá? O limite para usar o agente. Isso, para operações indiretas através do agente financeiro. E o inverso, para operar direto com o BNDES, qual é o limite? A gente está com um projeto interno que está tentando baixar um pouco esse limite para atender também empresas médias, mas eu acho que o limite hoje depende muito do projeto, porque projetos de investimento de inovação, por exemplo, eu sei que é um limite menor, mas se eu não me engano, os projetos normais ainda estão acima de 20 milhões. 20. Tá.
Com certeza. É como você disse, a gente está falando de projetos de investimentos mais clássicos, né? Para empresas assim, startup, a gente oferece outras possibilidades. Em termos de produto, de operação indireta, que é o que eu conheço mais, a gente tem. A gente, na verdade, fechou agora no final de setembro, mas vai reabrir o MPME Inovadora, que eu não sei se você chegou a conhecer. Ele é um produto que ele é voltado para empresas que ele verifica mais a empresa do que o que está sendo financiado. Então, se a empresa se enquadra em alguns critérios, por exemplo, se ela é incubada de alguma forma por alguma incubadora de universidade, se ela tem algum tipo de patente, ou se ela protocolou patente, ou se ela é apoiada com algum tipo de subvenção, ou se ela também... Tem diversos quesitos que, se ela, do FAPI, tem diversos quesitos, se ela atende, a gente consegue apoiar ela em itens financiáveis mais diversos do que aqueles que fecham um pacote, digamos assim, de um projeto. Mas o foco aqui hoje é um pouquinho diferente, você tem razão. O foco aqui hoje é mais o projeto de investimento clássico. Mas depois a gente pode conversar e aí eu te mostro esse MPME Inovadora, que eu acho que pode ser interessante e pode apoiar também startups. Principalmente aquelas que nascem ali em incubadoras, dentro de faculdade. É bem interessante esse programa. Tá? Então, aqui estão as operações indiretas. Ele atua como complementador de garantia. Esse aqui é um pouquinho do FGI, que eu havia falado com vocês. Tá? Então, isso é uma alternativa que o banco tentou criar para o problema de garantia que normalmente as micro e pequenas têm. Então, é um fundo garantidor, gerido, ele é bem próximo ao banco, mas é uma gestão separada, segregada, tá? E você pode pagar um custo para ter acesso a esse fundo garantidor. Tem um limite de operação, tá? Isso daí tem um limite, se eu não me engano, de 10 milhões, então é um limite menor por operação, e só para micro, pequena e média empresa, só para as MPs e MEs. Isso é um pouquinho da confusão de produtos e programas e linhas de apoio de financiamento do BNDES. Vou tentar explicar um pouquinho. Então, a gente tem de azul mais escuro ali, o que são os produtos do banco. Os produtos são aqueles mais clássicos e perenes, tá? Que eles ditam como é a forma de operar. Então, a gente tem, por exemplo, como produto o BNDES Finame, que é o apoio à máquina e equipamento isolado. A gente tem como produto o BNDES Automático, que é um apoio a um projeto de investimento. A gente tem o produto cartão BNDES, que ele é bem segregado, né? Um cartão com um limite rotativo, e o microcrédito, que trabalha junto ao CIPs, e aí já tem toda uma legislação específica. Então, a gente tem esses 4 principais produtos. Dentro desses produtos, a gente tem linhas e programas pendurados. Qual é a diferença de um programa para um produto? Um programa, ele tem um orçamento e um prazo determinado. Quando eu falei, por exemplo, agora do MPME Inovadora, eu falei, ele está fechado, mas já vai reabrir, é porque ele é um programa. Então, ele está vinculado ali ao BNDES automático, ele segue os normativos do BNDES automático, mas ele tem um orçamento específico, uma data para terminar, para a gente poder rever. Entende-se que aquilo dali provavelmente é uma necessidade temporária que ainda não necessitou virar um portfólio do banco, tá? Então, ali dentro de produto BNDES Finame, a gente tem BK Aquisição e Comercialização, que é o clássico que vocês conhecem, que a gente financia, a gente libera para o fornecedor, que é o fornecedor nacional, tá? O risco quem toma é o beneficiário. E a gente tem o BK Produção, que é um giro para o fabricante de máquinas e equipamentos, tá? E o Moderniza BK, que é uma linha
que visa apoiar retrofitting de máquinas. Então, aquela máquina mais antiga que precisa ser adaptada, botar um controle numérico, botar uma adaptação para novas normas novas, nem tão novas assim, mas de NR12, essas coisas. Então, a gente tem ali o Moderniza BK. E aí a gente tem alguns programas vinculados ao BNDES Finame, sempre com aquela ideia de financiamento de máquinas e equipamentos isolados. Então, a gente tem o Fundo Clima, que é financiamento de equipamentos solares, tá? E a gente tem vários, os verdinhos ali são vários agrícolas, tá? Então, não sei se é muito o público aqui, mas a gente tem vários de financiamento agrícola, e o que está de laranjinha ali são refinanciamentos, programas de refinanciamento, tá? Vinculado ao produto BNDES automático, que lembrando sempre, quando a gente fala BNDES automático, a gente fala projeto, a gente pensa em projeto. A gente tem as linhas lá maiores, que é o projeto de investimento, e emergencial. Emergencial é voltado para municípios, e quando acontece uma catástrofe, a gente apoia os municípios através dessa linha emergencial, tá? E tem alguns programas também vinculados ao BNDES automático. A gente tem o BNDES Giro, que é o que mais tem se falado ultimamente, tá? Que é um programa anticíclico para apoio a giro, então ele tem um prazo menor, tá? Tem menos exigência de comprovação em termos de utilização do recurso. E ali a gente tem também o MPME Inovadora que eu tinha mencionado, que ele está fechado no momento, mas ele busca apoiar aquelas empresas inovadoras que tem. Ele enquadra muito bem as empresas, e aí o que vai apoiar é bem mais aberto do que um projeto de investimento clássico. Então, ele pode apoiar, por exemplo, folha de pagamento, ele pode apoiar uma consultoria, ele pode apoiar aquisição de software, ele pode apoiar bastante coisa, tá? E aí a gente tem diversos agrícolas ali também, tá? Que são programas do governo, e 2 refinanciamentos, também os 2 refinanciamentos são agrícolas, Refim Pro CDD e Refim Agro. E aí a gente tem o cartão BNDES. Pode falar. Principalmente no Fundo Clima. O que a gente tem feito ultimamente? O que a gente pode fazer ultimamente? E isso está até depois no slide, como estruturar esse financiamento. A gente pode, por exemplo, financiar a parte de infraestrutura, de obra, na parte do BNDES automático, e as máquinas e equipamentos, né, que são as placas solares, através do Fundo Clima. Tá aberto, tá. Eu vou dar uma olhada, eu não sei se ele pode abrir o guia de consulta, tá até ali a... Vamos ver se a gente consegue ver ali o guia de consulta. Que ali tem todas as condições. Toda essa apresentação está no seu site? Então, a gente vai disponibilizar. Sim, todas as informações estão no site. Eu consigo passar aqui também, será? Consigo, tá vendo? Então, a gente tem ali, isso aqui é até um guia internozinho de consulta, mas as informações tem todas no site direitinho. Tá vendo? Esse slide que eu estava falando ali, nossa, esse não vai ser impossível para vocês verem, mas a gente vê aqui. Então, BNDES, Finame, são as atualizações normativas, e essas são as linhas e as condições, tá? Então, BK, aquisição, comercialização. Você perguntou de Fundo Clima. Aonde? Mas isso é a atualização de normativo. O que foi? Essa daqui é que são as condições, tá vendo? Setor público, demais BKs eficientes, energia renovável. Energia renovável, ele também apoia o sistema, tá vendo? Apoia sistemas geradores, fotovoltaicos, energia solar, aerogeradores, ele também tem. E aí o custo dele tá... Gente, está muito ruim de ler. Custo mais o custo que é TLP, né? Ou Selic, né? Mas acho que está 1,09. Está bem difícil de ler. Mas ele é uma das condições mais incentivadas no banco. Então, ele tem um dos menores custos de intermediação. Porque isso aqui já são as condições de projetos de investimento, tá vendo?
Mother Frota. Aqui, fundo clima. Alguém consegue ler? Prêmio PME, custo mais 0,9. Mais até 3%, não é isso? Então, isso a gente tem disponível também, eu posso deixar aqui com vocês. Tá? Você pode voltar lá na apresentação? Então, o foco aqui é a gente falar um pouquinho do projeto de investimento, tá? Que está ali naquele vermelhinho. Então, qual é o objetivo do BNDES automático? A gente financia projetos de investimento. E aí está a expansão de unidades industriais, modernização, inovação tecnológica, implantação, relocalização. Então, esses são os projetos mais clássicos que a gente tem assim, em termos de BNDES automático. Entra sim. E aqui um pouquinho dos conceitos que circundam um projeto de investimento, né? Então, um projeto de investimento, normalmente, ele tem planejamento, tem objetivo, tem metas, tem indicadores, tem viabilidade econômico-financeira, com cronograma físico-financeiro, um quadro de usos e fontes. Então, só para a gente tentar pensar mais ou menos o que é um projeto e o que é um gasto corrido, digamos assim, né? Quando a gente fala em projetos de investimento, a gente fala um pouquinho nesse conceito de planejamento, de início e fim, de uma coisa que tem uma meta, um objetivo final, tá? Só para a gente alinhar conceitos. E o que a gente financia em termos de fixo? A gente tem obras civis e instalações, montagem, e aí montagem de equipamentos também, móveis e utensílios, estudos e projetos de engenharia que forem necessários para aquele projeto, software, pesquisa, desenvolvimento e inovação, despesas pré-operacionais, treinamento de pessoal e tudo aquilo que tiver no bojo ali do projeto. Tá? Em termos de máquinas, o que a gente financia é basicamente o que é novo e credenciado no CFI. Então, a gente tem um credenciamento que vocês podem consultar no nosso site. Aí eu botei ali até a telinha de consulta. Vocês podem fazer a consulta pelo fabricante ou pelo nome do produto, mas normalmente o que acontece na prática, o que a gente vê que acontece na prática, é quando for negociar a máquina ou equipamento com o fornecedor, perguntar: você está credenciado no BNDES, eu queria financiar a sua máquina para o meu projeto. E aí, normalmente, o vendedor vai saber te dizer, inclusive, a gente tem um código, tá? Cada equipamento tem um códigozinho, que a gente chama de código FINAME, código CFI. E aí ele vai te dar esse código dentro da proposta para poder levar para o agente financeiro. Quando a gente fala de projeto, muitas vezes quando você começa o projeto, você não sabe ainda quais as máquinas que você vai usar, se vai estar credenciado, se não está, se vai ser nacional, se não vai estar. Então, muitas vezes a gente aprova uma rubrica inicial, tá? E vocês não precisam dizer já de cara qual é o código FINAME do equipamento. E aí depois, se aquele equipamento vocês decidirem ser importado, desde que não tenha tido nenhuma liberação para aquele equipamento, vocês podem ou desistir de parte do financiamento ou remanejar, por exemplo, se o gasto com fixo foi maior do que vocês tinham imaginado. Tá? Então, a gente tem essa flexibilidade quando a gente trata de projeto. A gente entende que o projeto muda no decorrer da vida, do ciclo de vida dele, né? Então, a gente precisa dessa flexibilidade para tratar isso. Isso, obviamente, tem que ser comunicado ao agente financeiro, o agente financeiro vai conversar com a gente, e aí, é o que eu falei, se não tiver sido liberado nenhum valor para aquele equipamento já, a gente consegue remanejar esse recurso. Tá? Então, e o credenciamento, vocês vão ver que a gente brinca, né? Tem do pinico a bomba atômica, tá? Então, a gente tem equipamentos muito simples, então,
tanque, geradores pequenos, até equipamentos bem complexos. Células robotizadas, enfim. E a gente também tem do bojo do projeto, a gente também financia o capital de giro associado. E aí ele incide em cima do valor do projeto e ele tem um limite, podendo pegar até 30% de capital de giro associado àquele projeto para MPME e até 15% para grande. Esse capital de giro ele não tem destinação, mas ele visa botar o projeto para funcionar, né? Todos aqueles custos necessários para colocar aquele projeto em funcionamento. O que a gente não financia, tá? E aí isso é um pouco do banco como um todo também. Aquisição de terreno, então o terreno tem que ser próprio, custeio e gasto com manutenção corrente, aquisição de animais para revenda, aquisição de máquinas e equipamentos de informática importados, aquela exceção que eu falei do agrícola, que tem que ser sem similar nacional, tá? Qualquer gasto que implique em remessa de divisa para o exterior, tá? A ideia é sempre que o dinheiro fique dentro do Brasil. Custo decorrente da internalização de bens importados, compra tecnológica e pagamento de royalties ao exterior, itens isolados que não constituam um projeto, tá? Principalmente no âmbito aí do BNDES automático. Itens já financiados pelo BNDES, porque aí a duplicidade de financiamento também está fora do escopo. Tá? Então, vocês veem que o escopo é bem grande, né? Até pela negativa vocês conseguem perceber que a gente tenta abarcar tudo que está envolvido naquele projeto. O limite do financiamento por operação, como eu falei, hoje em dia está até 150 milhões, tá? E aí vai um pouquinho da parte de operação mesmo, de como funciona a estrutura do BNDES automático. A gente tem duas visões. A visão de aplicação de recurso e a visão da apuração do financiamento. A aplicação do recurso é o projeto como um todo. O que vai ser feito naquele projeto, o que vai custar. Então, a gente tem que botar, a gente brinca, né? A gente vê o projeto como um todo, porque aquilo dali para a gente tem que parar de pé. Então, se você mandar para a gente um projeto lá que seja de uma pequena central hidrelétrica, sem os geradores, a gente não vai aceitar. Então, tem que ser o equipamento como um todo e essa é a aplicação do recurso. A apuração do financiamento é o que vai ser financiado. E aí já é uma visão mais restrita. Vai que aquele gerador você não colocou porque, na verdade, você quer um gerador importado e aí o BNDES não financia. Ok, essa visão da apuração do financiamento você não vai colocar na apuração do financiamento do gerador. Tá? Você vai colocar só os investimentos que serão financiados e o capital de giro. Tá? Na aplicação de recursos, investimentos fixos, não financiáveis também entra. Tá? Essa também fica horrível para vocês verem. Mas isso daqui é um documento, eu aconselho vocês a entrarem no site do BNDES, se vocês quiserem mesmo pegar, conhecer por dentro o que é necessário. Vai no site do BNDES, no produto BNDES automático, lá tem a parte de normativo. Aí a gente tem esse anexo 3 da circular, que é como a gente estrutura o projeto, como os agentes financeiros estruturam o projeto para mandar para a gente. Então, se vocês já conseguirem ir até um agente financeiro com isso mais ou menos estruturado, que não seja essa planilha, apesar dessa planilha estar disponível no site, mas alguma coisa parecido e dividido dessa forma já é um incentivo bem grande para o agente financeiro fazer aquele projeto, tá? Então, essa é a visão da aplicação de recurso, ou seja, é o que eu falei, é como o projeto para de pé, todos os gastos que precisaram para fazer aquele projeto. E aí ele está dividido ali na coluna ali, entre realizados e a realizar. O que é o realizado? É a contrapartida, é tudo que vocês colocaram já, porque o projeto pode estar no meio do caminho. Então, tudo que vocês já colocaram naquele projeto, tá? A gente financia até 6 meses anteriores ao protocolo. Então, isso a gente ainda chama de a realizar. Mas tudo que for anterior a esses 6 meses do protocolo é o que já foi realizado.
E ele está dividido ali em investimentos financiáveis, que está em cima, e investimentos não financiáveis. Então, isso serve até um pouco de guia para vocês saberem o que pode e o que não pode ser financiado. Tá? Então, a gente tem ali, primeira rubrica, estudos e projetos. Então, todos os estudos que envolveram estudo de terreno, o próprio projeto, se tiver engenharia, toda essa parte também. Tá? Mesmo consultoria, você vai explicar o que é a consultoria e tal, mas até consultorias também são inclusas. Obras civis e instalações, que é a parte mesmo de construção. Montagem e instalações especiais, então muitas vezes se você tem um equipamento, precisa de uma montagem especial, também entra nessa rubrica. Móveis e utensílios, e aí isso dependendo do projeto, isso é muito representativo, não sei, se a gente está falando aqui de um hotel, por exemplo, a móveis e utensílios, ele tem pouco máquina e equipamento e é bem forte em móveis e utensílios. Quando a gente fala de indústria, normalmente ela é bem forte em máquinas e equipamentos, não tem móveis e utensílios, e você tem alguma construção que é normalmente barata em termos de galpão industrial. Tem os equipamentos nacionais, que são financiados, podem ser financiados dentro do projeto, e aí eles vão ali como itens financiáveis, ou eles podem ser financiados separados pelo FINAME, financiamento de equipamento isolado. E aí tem uma rubricazinha para ele ali embaixo do equipamentos financiados pela FINAME. Então, qualquer software que seja necessário também ao seu projeto, tá? E os softwares, a gente tem um credenciamento também através do cartão BNDES, tá? E alguns itens ali que não são financiáveis. Então, equipamentos que não são financiáveis ou que foram financiados por fora pelo FINAME. Bens e serviços financiados pelo cartão, ou seja, você faz uma composição ali, e aí também pode botar. Ou qualquer outra coisa que não seja financiada, tá? E essa é a visão da aplicação de recurso, ou seja, aí você vai descrever o seu projeto como um todo. Deixa eu voltar. Eita. Uhum. Sim, sim, sim. A gente está trabalhando, foi até interessante você mencionar isso, porque esse projeto é um projeto que eu estou envolvida. A gente entende que a indústria 4.0, IoT, a gente entende que existe um mercado diferente, como você mencionou, que a gente precisa apoiar. A gente quer apoiar, a gente precisa apoiar. E aí a gente está desenvolvendo um produto chamado BNDES Produtividade, que a gente está procurando fazer um pouco semelhante ao que é o FINAME. Então, credenciar essas empresas que fornecem soluções de IoT, fornecem soluções de dados, de nuvem, de customização, de chão de fábrica, de processo de manufatura enxuta, tudo isso, tá? Definir o que são essas áreas, credenciar essas empresas e poder financiar a venda, né, bem carinha mesmo de FINAME. Então, a gente pega o risco do beneficiário, dá o dinheiro direto para o fornecedor. Tá? Ih, eu acho que aconteceu alguma coisa ali. E aí a gente consegue apoiar melhor esse setor, esse segmento. Então, a gente vai estar desenvolvendo um programa voltado só para a indústria 4.0 e IoT.
Uhum. Para avaliar a evolução, eu achei bem pouco aplicado. Eu imagino que essa revisão que você está falando Esse produto ele tem uma certa vantagem, porque ele, como a gente fala de indústria 4.0 e IoT, normalmente quem demanda esse tipo de serviço são empresas grandes. Então, uma vez que elas são o risco delas que isso vai se apoiar, a gente acha que o fornecedor tende a se beneficiar. Os fornecedores são menores, normalmente, do que seus próprios clientes. Então, foi mais ou menos baseado nesses conceitos que a gente botou produtividade. Ele deve sair, se tudo der certo. A gente está numa mudança de governo, então é difícil prever, tá? Mas ele estava previsto para sair no início do próximo ano. Tá? Então está rodando, a gente queria aprovar ele até janeiro, para estar rodando até no máximo março do ano que vem. Tá? Então a gente esteve em contato com a Abimac, a gente esteve em contato com o Febraban para conversar, porque os bancos são os principais players, né? Na operação indireta não tem jeito. Se o banco não vê interesse em apoiar um determinado produto nosso, o produto não gira, né? Então a gente conversou muito com o Febraban, a gente conversou com a Abimac, e a gente acha que isso vai cumprir vai preencher, digamos assim, essa lacuna que a gente tem hoje. E a gente, de fato, tem. Tá? Seguindo um pouquinho, esse quadro é da apuração do financiamento, então ele visa aquela faceta de o que você quer financiar. Tá? Então, daquilo dali que foi estruturado o projeto, o que você vai financiar. E aí está separado em fixo, equipamento nacional, software, e aí também um pouco de capital de giro que ele vai calcular ali para não passar dos 30% para MPME e 15% para grande. Então, quando você fala de projeto, informações para projeto no BNDES automático, ela se resume a esses dois quadros aqui, tá? Isso e uma descrição do que o projeto é. A descrição, ela é normalmente uma planilha Excel também, deve dar uma folha mais ou menos de descrição, não é muito grande. E o que a gente muitas vezes pede também é o orçamento, que deram base para essas informações que vocês mandam. Então, não é um pouquinho desmistificar, que também não é um bicho de 7 cabeças. Normalmente, quando você para pensar num projeto, você naturalmente já estrutura esse tipo de coisa. E aí é separar um pouquinho nas rubricas devidas e já apresentar para a gente financeiro, se possível, mais ou menos mastigado. Bom. Isso aqui são para projetos maiores, tá? Como eu falei, a gente passou a apoiar projetos acima de 20 milhões também por operações indiretas. E para esses projetos a gente tem a gente pede um pouquinho mais de informação do que para projetos menores. E aí a gente tem um quadro de usos e fontes mais completo. Também não é nenhum absurdo, mas a gente busca saber um pouquinho mais das fontes do recurso. Quando a gente falou desses dois quadros aqui, a gente não fala muito de fontes de recurso, mas mais em termos de uso, onde o dinheiro vai ser aplicado. Aqui, para a gente evitar um pouquinho de duplo financiamento, para a gente tentar entender como é que se esse projeto vai ter uma viabilidade, a gente procura saber um pouquinho mais também das fontes que vão ser usadas nesse projeto. Mas a gente também está trabalhando assim, com projetos acima de 20, então são projetos mais estruturados normalmente, e a gente pede também, nesses casos, o cronograma físico-financeiro do projeto. E aí, isso é um pouquinho do que eu falei, como você estrutura um projeto. Hoje a gente tem a parte de aplicação, então pode ser investimentos fixos, máquinas, equipamentos e giro associado, isso tudo dentro daquele escopo dos itens que a gente financia. E aí isso pode ser financiado de algumas formas diferentes. Ou você envelopa tudo de uma forma só e faz um projeto, ou você pode separar e aí botar a parte, por exemplo, de construção civil através de um projeto de investimento e financiar as máquinas e equipamentos isolados através do Finame. Isso é um pouco do como é decidida a estratégia do financiamento. Aqui estão as condições financeiras, tá? E para a micro e pequena empresa aí está mais claro do que aquele outro, porque está focado só no projeto de investimento. Então, a gente chega a participação de 100% do projeto, o custo financeiro é TLP, que eu falei para vocês que em outubro estava fechando mais ou menos 7,4%, e a remuneração do BNDES, que é 1,5%. Tá? E aí, em cima disso, tem o spread também do agente financeiro.
Quando a gente fala de projeto de investimento para grande, a gente tem uma pequena diferença porque a gente tem alguns setores que são incentivados e alguns setores que têm as condições padrão. Tá? Então, os setores incentivados hoje pelo BNDES, né, para o BNDES automático, são saneamento, geração de energia renovável, alguns modais ferroviários, hidroviários e portos, educação e saúde, a parte de agricultura, indústria de bens de capital e produção de biocombustíveis. Normalmente ele está alinhado com o que o governo está visualizando de política industrial, o que ele quer apoiar um pouquinho mais, e aí a gente reduz a nossa taxa de intermediação. E aí, para as incentivadas, a gente tem a TLP mais 1,93, tá? Para segmentos que são chamados de padrão, a gente tem a remuneração do BNDES a 2,33 e para o setor público também 2,33. Varia também um pouquinho aí a participação, como vocês podem ver, tá? Enquanto MPME a gente financia até 100% do projeto, para as incentivadas a gente financia 80%, para os segmentos padrão 60% e setor público também 80%. Para aquelas que a gente financia só 60%, a gente tem a possibilidade de participação adicional em Selic. Isso é um pouquinho de um esquema em termos de participação, tá? Então, a gente tem os usos e as fontes aqui. De um lado, o uso do projeto como um todo. E aí, a fonte, se for MPME, ela pode ser completamente do BNDES, né? Participação de 100%. Se ela é uma grande incentivada ao setor público, ela vai poder ter 80% de BNDES e a contrapartida do empresário tem que ser de 20%. Se ela é uma grande padrão, BNDES arca com até 60% e 40% de contrapartida. E emergencial, que são aquelas linhas especiais que eu mencionei, que é para o setor público em caso de calamidade pública, a gente também chega até 100%. Isso também é um pouquinho da divisão do que é financiável, do que não é financiável. E aí tem o que é a contrapartida. E as participações também, que é financiável, o que não é financiado, e isso vai dar a contrapartida. Isso é um pouquinho numa linha de tempo, que eu mencionei que a gente consegue pegar até um pouquinho para trás do protocolo no BNDES, né? Então, a partir do protocolo do BNDES, a gente tem a data ali do 7º mês e do 12º mês. A gente tem do 7º ao 12º, é o que a gente chama de realizado, é o que já foi, já é gasto que vai entrar como contrapartida, pode entrar como contrapartida. A partir do 6º mês, a gente pode financiar essa parte, e aí ele é o gasto a realizar naquele planilhinha que a gente viu. Aqui a gente tem um pouquinho do prazo total. A gente sabe que normativamente o prazo total pode chegar até 20 anos, com 36 meses de carência. Mas a gente e amortização mensal, semestral ou anual. Mas esses prazos eles são negociados também com o agente financeiro. A gente sabe que na prática os agentes financeiros não chegam a esse prazo, tá? Infelizmente. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Um exemplo prático com números fictícios, tá? Então, é um projeto que tinha lá, com o objetivo é a ampliação de uma unidade industrial de uma empresa de laticínios. Então, a ideia era expandir tanto a unidade industrial quanto a área administrativa da empresa. Tá? Então, a obra civil, a gente tinha a obra de galpão da indústria e também da parte de escritório. Máquinas e equipamentos, tinha novos equipamentos para processamento do leite e um giro associado para colocar aquela unidade em produção. Então, essa é mais ou menos a característica. Quando eu falo que a gente tem um documentozinho também para explicar o projeto. É mais ou menos isso que a gente pede. Enquanto vai aumentar, por exemplo, uma indústria de processamento de leite, laticínios, eles devem medir isso em leite processado. Então, quanto vai aumentar a capacidade de processamento da indústria, quantos empregos vão gerar, esse tipo de pergunta a gente costuma fazer. Qual é a previsão de aumento da ROB, da receita da empresa, tá? Só para saber o impacto daquele projeto na empresa.
Isso, aí também está difícil. Isso é mais ou menos aquele quadro preenchido. Então, para aquele projeto, os números são fictícios, mas as rubricas não. Quer dizer, de fato, eles usaram essas rubricas, tá? Então, a gente tem estudos e projetos, somando ali realizados 100 mil e a realizar 50 mil. Ele já tinha feito o projeto mesmo da construção civil, então isso tudo já tinha passado, botou no realizado. Mas ainda tinha algum tipo de projeto, algum tipo de estudo para realizar, porque, se eu não me engano, era parte das fundações, então tinha 50 mil ali a realizar. Obras civis e instalações, também já estava um pouquinho adiantado, que já tinha sido realizado, mas ainda tinha 1.500.000 para financiar. Imóveis e utensílios também da parte da administrativa. Então, aquela parte imobiliária da parte administrativa, todo ia ser financiado. E 2 milhões em equipamentos. Em termos, que eu estava falando, em termos de indústria, normalmente, equipamento é mais forte, tá? E tinham 250 ali de equipamentos não financiáveis, que era uma máquina importada que ele ia trazer também para compor. Então, é o que eu falei, por mais que você tenha ali alguma coisa que não vai ser financiada, a gente bota também no projeto para tentar estruturar o projeto e deixar o projeto de pé direitinho. Total dos investimentos financiados estava ali 3.650, se eu não me engano, porque eu não consigo ler mais. E dos investimentos não financiáveis só tinha 250 da máquina. Quando a gente fala em apuração do financiamento, você vê que os valores são diferentes. Então, a gente tem fixo aqui 1.600.000. A gente tinha ali 1.500 de obra, que podia ser financiado, 650, né, de tudo ali. Tem estudo, não entra em fixo, mas 1.600 pelo menos, ele financiou o fixo inteiro. Tá? Então, 100% do fixo. E ali no equipamento ele podia financiar até 2 milhões, ele escolheu financiar 1.800.000, e aí o nível de participação foi para 80%. Eu acho que ele era uma empresa grande, porque ele não financiou 100%. Não era não, porque o giro associado está 30%, então a participação foi menor mesmo. E aí o giro associado, ele escolheu o quanto ele queria para botar aquele projeto em produção, foi 1.020.000. Deu total no financiamento ali 4.420.000. Tá? O que a gente faz em termos de análise? Isso daí é o final. O que a gente faz em termos de análise lá por parte do BNDES? Toda análise de crédito ela é feita pelo agente financeiro. Análise cadastral, análise de crédito, se tem certidões, tudo direitinho é feito por agente financeiro. O que o BNDES faz em termos de análise? A gente dá uma olhada, vê se aquilo é um projeto de fato, tenta entender as rubricas, então manda orçamento, vê se os itens que estão sendo financiados ali são os que entram de fato num projeto, se o projeto estruturado para de pé, se não é um amontoado de coisas que não tem nada a ver com o projeto. Além disso, a gente faz um estudo de economicidade. O que é isso? A gente vai comparar esse projeto com alguns projetos semelhantes, que a gente tem uma base de conhecimento lá dentro, e ver se o custo está adequado, se não tem nenhum tipo de superfaturamento embutido ali naqueles orçamentos. Tá? Se tem alguma coisa muito diferente, como a gente atende o Brasil inteiro, às vezes algumas especificidades locais têm que ser entendidas também. Então, por exemplo, se a gente for botar uma indústria aqui em São Paulo, perto da capital, a gente sabe que o preço da construção vai ser muito mais caro do que se a gente for botar uma indústria no interior de outro estado. Tá? Então, a gente vê também as questões locais, as questões de qualidade da obra, isso tudo é visto, mas a gente faz um pequeno estudo de economicidade. Tá? Basicamente é essa análise que a gente faz. E aí, como eu falei, leva em torno de 2 ou 3 semanas para a gente fazer essa análise. Tá? Serão. Eu estava falando com o Damasceno, eu acho que eles vão disponibilizar no site da própria Fiesp. Tá? Eu acho que ainda essa semana. E ainda no seu site, no site do BNDES, você tem muitas informações. Tudo que eu trouxe aqui, na verdade, é público. É um grande condensado do que tem no site do BNDES. Porque muitas vezes a gente não sabe onde procurar, né? Mas, por exemplo, essa planilha ela tem lá no site do BNDES, as condições também. Não, essa apresentação não, mas a Fiesp, pelo que eu sei, vai deixar disponível. Tá?
Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida... Alguém tem mais alguma questão? Então podemos encerrar. Só lembro vocês que amanhã nós teremos o atendimento do BNDES e também dos demais parceiros, né? Fintechs, cooperativas, bancos. Então muitas dúvidas de vocês podem ser esclarecidas amanhã. E agradecer a Natasha e o BNDES, parceiro nosso há muitos anos, e a cada ano a gente avança no atendimento da pequena e média indústria. Então isso tem sido uma parceria muito salutar, tá bom? Muito obrigado e obrigado a todos.